Por que perseverar? Por que perseverar? Capítulo 12 de Hebreus diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Para que você não se canse e nem se desanime. Essa é a palavra do Senhor e nós damos graças a Deus por ela. O livro de Hebreus é um livro que tem peculiaridades muito específicas dele. Todos os livros da Bíblia são muito importantes. Por suposto, todos têm suas peculiaridades. O livro de Hebreus, eu repito, tem essa peculiaridade, dentre outras razões, porque é um livro do Novo Testamento que trata ou que retoma um discurso acerca do que se passou no passado. Bom, se passou, só pode ser no passado. Se passou no Antigo Testamento. Esse livro é um livro que se preocupa em trazer à tona uma discussão sobre coisas que os hebreus faziam. Os hebreus, vocês sabem, me refiro ao povo de Israel, né? Os hebreus, eles tinham um jeito particular, digamos assim, de viver sua fé. Os hebreus, eles tinham seus próprios ritos. Os rituais, eles tinham um lugar muito importante na cultura do povo. E agora, existem alguns dos hebreus, alguns dos judeus, que não eram agora com uma linhagem tão ligada aos ritos, porque agora eram cristãos. E esses hebreus cristãos, eles passavam por um pouco de confusão, passavam por um momento de conflito. Afinal de contas, toda a história da sua existência, toda a história de seus pais, de seus avós, de seus antepassados, portanto, toda essa história era recheada de muitos ritos, de um jeito muito, como eu diria, recheado de dogmas, com uma estrutura muito exigente sobre como se apresentar diante de Deus. E agora, esses judeus conhecem o Evangelho, recebem Jesus Cristo como Messias e entram em crise. Entram em crise porque eles estão vivendo aquele momento muito difícil do cristianismo, por volta do ano 65 depois de Cristo, é exatamente o período em que esse livro foi escrito. Nós não sabemos quem escreveu. Alguns acham que Paulo, outros Barnabé e outros tantos. Não importa, eu sei que foi o Espírito Santo que inspirou alguém a escrever. E esses cristãos que estão passando por uma crise muito firme, muito grande, um conflito gigante, porque agora estão com a cabeça com muitos tumultos, com muitas dúvidas, alguns pensando em desistir da caminhada, o escritor escreve esse livro quase que numa estrutura de sermão, por isso que é chamada de estrutura simétrica, né? Lado a lado, passo a passo, bem organizada. Essa pregação, esse sermão, esse livro, ele diz em letras garrafais, mais ou menos assim: olha, vocês não devem desistir, porque, na verdade, o que acontecia no passado era só a sombra das coisas. Agora, em Jesus, vocês podem viver a plenitude dos tempos. Vocês podem viver o melhor. Olha, o escritor vai dizer, olha, vocês se lembram dos sumos sacerdotes?
que precisavam oferecer sacrifício para poder se apresentarem diante de Deus? Pois bem, Jesus é superior ao sumo sacerdote. Jesus é o maior sumo sacerdote. Vocês sabem o sacrifício que tinha que ser feito? Pois é, Jesus é esse sacrifício perfeito. Vocês se lembram da dificuldade de se apresentarem diante de Deus? Pois é, Jesus é essa pessoa que possibilita que vocês tenham acesso ao Pai. Então, esse texto, em linhas gerais, ele está dizendo: não desistam, perseverem, porque vocês não precisam voltar a viver os ritos. Pois é, hoje, nesse pouco tempo que temos, eu quero falar para vocês uma resposta de uma pergunta que de vez em quando a gente faz quando está vivendo o que esses judeus, esses hebreus viviam. É aquele momento em que a gente para pensar com a gente mesmo, naquele monólogo da crise, que eu chamo de monólogo da crise, quando a gente não consegue nem se suportar, e chega um momento em que a gente olha para a gente mesmo e diz assim: para que perseverar? Para que continuar? Eu não só já ouvi muito isso, como já disse. Eu suponho que você também já tenha dito algo do tipo: para que continuar? É tudo tão tumultuado, é tudo tão grosseiro, é tudo tão difícil, e por que continuar? Esse texto, ele traz para nós uma resposta do porquê perseverar. Hoje, eu estava logo cedo correndo com Joséia Júnior, Juninho, meu filho. E a gente costuma correr pelo menos 3 dias por semana. Bom, ele corre muito mais do que eu vou me arrastando por ali, e no final eu corro um pouco mais. Mas o fato é que nós estávamos correndo e eu estava vendo o empenho dele em correr, como disse, muito mais na minha frente, e parecia que estava quase caindo, mas ele perseverava e corria, e aquilo me dava um pouco de ânimo. Eu pensava assim: bom, eu preciso fazer, não posso fazer feio, né? Eu preciso fazer alguma coisa para sair daqui do lugar. E me deu assim uma gana em ver aquela figura correndo na minha frente, quase caindo, mas correndo. E eu disse para ele assim: por que correr? Por que perseverar? Por que continuar? E ele brincou dizendo: é para ficar bombado, né? Para ficar forte. Veja, por que você tem que continuar correndo? Você já parou para pensar que a meta que você estabelece, ela, de alguma forma, ela aponta para o que de fato você acredita? Você já parou para pensar por que você faz as coisas que faz? E por que você deve perseverar? Pois bem, à luz dessa palavra, eu já começo dizendo para você o seguinte: que você deve perseverar. Você deve persistir na caminhada, porque Deus acredita em você. Deus, ele está contando com você. Deus, ele não está contando com a possibilidade de você desistir. E de onde que eu tirei isso? Do texto. Veja lá o verso 1 do capítulo 12. Ele começa com a expressão portanto. Essa expressão, ela nos faz ver o que vem antes. E o que vem antes é justamente uma galeria da fé. Os homens que puderam ser citados como sendo aqueles homens de fé de toda a história dos hebreus. E o escritor de Hebreus, ele vai dizer, portanto, fazendo alusão a estes homens de fé, ele diz, portanto, nós também, que estamos arrodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Sabe o que isso quer dizer? Numa visão muito rápida, assim, numa olhada rápida, é que nós também somos cotados por Deus como homens e mulheres de fé. Nós somos cotados por Deus como pessoas que Ele considera dignos de estarem na galeria da fé. Eu não estou inventando nada, está no texto. Se você tiver com sua Bíblia aberta aí, veja, capítulo 12 de Hebreus, verso 1, depois do capítulo 11 inteiro falando de pessoas de fé.
o texto diz: portanto, fazendo alusão a eles, nós também, que estamos arrodeados dessa tão grande nuvem de testemunhas, falando dele. Nuvem aqui tem uma conotação de multidão, né? É idiomático da linguagem deles, que quer, bom, numa linguagem muito hoje, nuvem teria uma outra conotação de tecnologia, de internet. Nuvem aqui é de multidão. Agora, diante dessa perspectiva de que Deus conta comigo, Deus acredita em mim, ouça, Deus acredita em você. E essa é a primeira razão do porquê você precisa perseverar. Essa é a primeira razão do porquê você não pode desistir da caminhada. Eu sei que assim como foi com os judeus em 65, também é com você hoje. É muito difícil, há muita confusão, às vezes há muitas dúvidas sobre a fé. Mas deixa eu dizer uma palavra para você da parte de Deus. Você é cotado, você é cotada por Deus como uma pessoa de fé. E por isso você não pode desistir. Você precisa guardar em seu coração essa palavra. Todas as vezes que vier o desejo de desistir, todas as vezes que a pergunta surgir, continuar para quê? Responda a você mesmo: eu vou continuar porque Deus está contando com isso. Deus, quando olha para mim, me vê uma mulher de fé. Deus, quando olha para mim, me vê um homem de fé, me vê uma pessoa de fé. E é lindo porque a maneira como ele escreve isso, continuando, ele vai dizer assim: pelo fato de Deus contar comigo, eu preciso me livrar de duas coisas que podem atrapalhar e que podem fazer com que eu desista. Eu vou dizer assim para você: você precisa perseverar porque Deus conta com você. Agora ouça: cuidado para que você não esteja carregando nessa caminhada coisas que dificultam a caminhada, coisas que dificultam a perseverança. Sabe, existem coisas que só servem para tirar nossas forças. Existem coisas que só servem para atrapalhar na caminhada. E você precisa ser prudente, você precisa ser inteligente, você precisa perceber, pedir a Deus: Deus, me mostra o que é que está me deixando menos perseverante hoje. Essa é uma oração que a gente precisa fazer todo dia. Deus, o que é que hoje pode me tornar menos perseverante? Deixa eu lhe dizer, nem sempre, o pecado é aquilo que vai nos tirar a perseverança. Bom, o pecado tem outra consequência, né? O pecado, ele mata, ele destrói. Como está escrito lá em Isaías, o pecado engana e destrói. A percepção do pecado, a concepção do pecado, já tem uma via única: é morte. Pecado é morte. Não tem o que se discutir de pecado. Então, às vezes eu penso que a gente se preocupa muito com o pecado, e tem que se preocupar, não estou dizendo que não tem que se preocupar, mas a gente força muito a barra olhando para o pecado e acha que só o pecado vai atrapalhar a nossa caminhada, mas há coisas que atrapalham. Sabe o que é? Os pesos. Está escrito na parte B do versículo, quando ele diz assim, ó: deixemos de lado todo o peso. Deixemos de lado todo o peso e o pecado que tenazmente nos assedia. Mas antes de pecado, o que é que vem, irmãos? Peso. Há coisas que não são pecado, mas que são peso. Há coisas que não vão te levar para a morte, mas vão atrasar a sua chegada no pódio da vida. Há coisas que podem não tirar a tua paz com Deus, mas podem impedir que você viva a plenitude da paz em Deus. É por isso que o escritor, ele está dizendo assim, dentro desse contexto que eu estou expondo a palavra, está dizendo assim: você precisa perseverar porque Deus conta com você. Agora cuidado com aquelas coisas que tiram de você o fôlego da caminhada. Há coisas que tiram a nossa caminhada.
E é o que o escritor de Hebreus vai chamar de peso. Em segundo lugar, no verso 2, está escrito a segunda razão do porquê eu e você precisamos continuar na caminhada. A segunda razão para perseverar é que você tem um exemplo que você pode seguir. Veja, a pior coisa que existe em um projeto é você não ter o protótipo do projeto. Viver de, como as pessoas chamam, só de feeling, só de sentir, talvez dê certo, talvez não. O projeto de vida e de perseverança, ele seria muito difícil se nós não tivéssemos um modelo perfeito de fé. Mas nós temos um modelo perfeito, está no verso 2. O escritor de Hebreus diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Eu tenho visto nessa caminhada muitas pessoas. Já essa semana eu encontrei com uma pessoa que, decepcionada com uma determinada liderança, fraquejou na fé. Eu sei, o que eu estou dizendo não é nada de tão novo, não há tanta novidade nisso, mas o fato é que há muitas pessoas que param de perseverar porque se decepcionam com as coisas ou com as pessoas para as quais estão olhando. Coisas ou pessoas nas quais fixam seus olhares. Você precisa perseverar, porque você tem um modelo perfeito. Ele é autor e consumador da sua fé. Veja, há muitas pessoas que não querem decepcionar você, mas elas decepcionarão você. Por uma única razão, só uma razão. É porque elas são humanas como você. Então, se você firma toda a perspectiva, toda a expectativa que você tem de uma vida cristã nas pessoas, ou numa pessoa, ou numa determinada liderança, inevitavelmente, perseverar não será algo fácil. Mas se você quer perseverar, e você tem consciência de que Deus conta com a sua perseverança, então fixe seus olhos em Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Veja, ele não criou uma filosofia de vida e saiu do cenário, como a maioria dos grandes líderes. Ele também não foi apenas um homem de fé. Ele é autor e ele é o consumador da fé. Perfitide, do latim. É feito completamente. Ele concluiu aquilo que hoje pode ser a base para você e para eu continuar na caminhada. Nós precisamos ter essa visão de que se eu desviar um pouco o foco para qualquer outra coisa, filosofia, pessoas, coisas, nada disso consegue me fazer um bom perseverante. Vou caminhar para a terceira razão do porquê, para que perseverar. E o versículo continua dizendo, verso 3, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Terceira razão. Muitas pessoas, lamentavelmente, existem com a predisposição de se cansarem. Mas se você já chegou até onde você chegou, se você está onde você está, é porque você faz parte de um projeto de Deus, onde não cabe o cansaço. Você, como está no capítulo 6 desse mesmo livro, você vai entrar no descanso de Deus, no tempo certo. Mas você não foi feito para se cansar.
Aliás, a palavra de Deus diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você espera no Senhor? Receba o renovo da parte de Deus, renovando as suas forças, renovando as suas expectativas, o seu desejo. E eu sei que nós estamos vivendo um momento tão complicado, tão difícil. Alguém já disse até assim que uma brasa fora da fogueira apaga logo. É verdade, mas ouça, o que nos aquece não é apenas a presença dos irmãos. O que nos faz descansar não é o colo dos nossos pastores. O que faz de você alguém com competência para lutar contra o mal, contra o pecado, contra os pesos e perseverar, não é a igreja e a instituição. Tudo isso até ajuda. Mas o que faz é o pastor dos pastores. Como disse o salmista no Salmo 23. Ele pode fazer você caminhar por pastos verdejantes. O descanso de Deus na sua vida é uma razão para você perseverar. Eu sei, talvez você diga assim, não, como? Não faz sentido. Como é que eu vou perseverar para descansar? Deixa eu lhe dizer que o descanso de Deus é aplicado na nossa vida enquanto nós perseveramos. Enquanto nós estamos perseverando, Deus cuida de nós. Enquanto nós estamos na caminhada, Deus cuida de nós. Enquanto nós estamos nessa dependência, Ele cuida de nós. Veja, a Bíblia diz que pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Está dizendo, olhe para Jesus e veja, Ele passou por tudo isso por uma razão. Qual é a razão, irmãos? Veja aí na sua Bíblia, verso 3. Existe uma razão do porquê Jesus ter passado por tudo isso. Está aí a resposta. Para que vocês não se cansem nem desanimem. Para que perseverar? Perseverar para cumprir o plano que Deus tem para nós. Claro que todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Tudo vem dele, como está escrito, tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu tu damos. Se tudo vem dele, peça a ele que lhe ajude a perseverar, não desistir. Você precisa perseverar primeiro, porque Deus está contando com isso. Você está incluído no grupo, numa galeria de pessoas que creem. Deus está contando com você. Segundo, você não está jogado ao léu, você não está sozinho. Você não tem uma vida baseada apenas na religião, num conjunto de dogmas, um conjunto de sacrifício, como era no passado. Não. Você tem alguém onde fixar os olhos. E por último, finalmente, você precisa entender que você não foi feito nem chamado para se cansar, nem desanimar. Não desanime. Não desanime porque você não está só. Deus está com você. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.